senhor presidente, demais colegas presentes. O assunto que eu gostaria de falar hoje diz respeito ao maior do mundo, o nosso querido Maracanã. Na segunda-feira dessa semana, o governador Wilson Witzel anunciou que rompeu o contrato de concessão do Maracanã. E eu gostaria primeiro de expressar que estou de acordo com tal medida do governador. Já até informei aqui ao líder do governo que acho que tal medida, mais do que correta, era necessária por um princípio, senhor presidente, e acima de tudo um princípio ético e moral. A empresa que administrava o Maracanã e que administra até então, a Odebrecht, perdeu completamente as condições morais de sustentar qualquer contrato que se tenha feito sobre administração de estádios, o que for. É claro que romper com um contrato é uma coisa séria, mas quando esse contrato foi conquistado sob muita corrupção e sob muita propina para os amigos do rei, como está claro, como a Lava Jato e outras operações vêm nos demonstrando, nós como população e sociedade temos total condição de requerer que isso seja repensado. Então o governador, de maneira sábia, fez isso, de revogar a concessão, e precisa agora colocar um novo plano para o nosso querido Maracanã, a casa do povo, a casa do Rio de Janeiro, o estádio mais emblemático do mundo, sobre como que administra um estádio e como se administra uma arena que tem todas as condições para ser muito rentável, independente de quem esteja administrando. E mais do que ser rentável, ser acessível. E ser acessível com segurança, com conforto, com qualidade. O Maracanã, ou o novo Maracanã, foi pensado para sediar as finais, deputada Luana, da Copa do Mundo de 2014, para sediar as Olimpíadas de 2016, e foi muito importante nesse processo, um momento que o Rio de Janeiro estava em voga, o mundo estava olhando para cá, e precisava sim ter suas reformas. Porém, o tal padrão FIFA, que levou milhões de pessoas às ruas em 2013, como um dos fatores centrais, ele não se demonstra sustentável, quando hoje o custo operacional por jogo do Maracanã passa de R$300 mil. Você imagina, você fazer um evento no Maracanã, seja ele qual for, obviamente que vai atrair a multidão, que vai atrair os torcedores, que tenham a sua oportunidade ali de descansar, de relaxar, de curtirem. Eu, como frequentador assíduo do estádio, você ter um custo de R$300 mil não faz sentido se você está pensando numa maior eficiência. E aí, obviamente, faz sentido se você tiver os serviços sendo prestados, se você tiver uma qualidade de segurança. Você vai hoje para o Maracanã e você não tem certeza se você vai voltar para casa. Se você vai voltar para casa bem, se você vai voltar para casa pisoteado com alguma coisa, algum dano. Isso é realmente inadmissível. Então, parar para pensar que o Maracanã, sim, tem uma despesa com quadro móvel muito alta, e ela é verdadeira e deve ser respeitada, com segurança, ambulância, luz, recepção. Agora, esses ingressos estando super altos, os clubes não estão lucrando com o Maracanã, é porque existe alguma estratégia que está em prática que não está sendo boa. E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre questões éticas. A questão ética que eu faço é sobre a atual administradora não ter capacidade e condição alguma de estar representando o nosso estádio. Mas agora, a gente precisa pensar no Maracanã daqui para frente. Eu queria levantar aqui algumas ideias para o parlamento, para que a gente possa pensar como poder legislativo, críticos que devemos sempre ser, independentes que devemos sempre ser. Como que dá para diminuir o custo do quadro móvel do estádio, em parceria com o governo do estado, que reassume agora o controle e já, como foi dito pelo governador, está pensando em parcerias público-privadas, que bem estruturadas podem sim dar muito certo, mas tem que ser bem estruturadas, tem que ter transparência, tem que ter
Muito cuidado, porque as últimas experiências não foram boas. Teve muita treta no Maracanã e tem muita treta até hoje. Mas não tem hoje só da administração. Tem treta por quem não tem vontade, e a gente precisa mudar esse cenário. E essa é a oportunidade de ouro que a gente tem. Então, como que a gente consegue, em parceria com o Estado, por exemplo, presidente, reduzir o custo de segurança? Já que segurança pública é algo que é provido pelo Estado, como que aos arredores fica bem seguro? Como que a gente bota isso em prática? Como que a gente permite que as famílias voltem para o estádio, que as mulheres voltem para os estádios, que as crianças voltem para os estádios, que quem quiser ir a um jogo possa ir em paz? Então a paz nos estádios é fundamental e ela precisa acontecer numa parceria entre governo estadual, clubes, FERJ, SUDERJ, quem tiver responsável, e uma eventual administradora, seja o próprio governo, seja os clubes, seja uma empresa privada, o que for fazer sentido com transparência e ética. A outra questão, também nessa linha de reduzir o custo operacional e de manutenção, levantando a ideia, por que depois dos grandes eventos que nós sediamos, por que não pode se pensar, presidente, em retomar com a geral? A paixão dos geraldinos, para quem frequentava, deputado Gilviana, não sei se é do seu fetiche, ia até a geral do Maracanã, quando existia a geral, mas é algo que possa voltar a ser repensado. Por que a gente não pode pensar na possibilidade de retirar cadeiras e voltar, por exemplo, com um espaço mais social, democrático, com um preço mais baixo, sempre com segurança, sempre zelando, obviamente, pela eficiência do estádio, mas pode ser uma ideia. Hoje você tem o setor norte do estádio, conhecido mais como setor popular, mas os preços ainda são muito altos. Os preços não estão condizentes com o padrão de consumo da maioria dos cariocas e dos fluminenses. Aí você imagina, eu com meus amigos e várias outras pessoas, sai de São Gonçalo para ir para o jogo, sai da Baixada para ir para o jogo, sai de vários lugares do subúrbio, sai da Zona Sul, sai da Gávea, sai de Ipanema, sai de São Cristóvão. Aí tu pega o transporte, chega no jogo, aquela muvuca para você entrar, uma confusão, para você sair a mesma coisa. Como que a gente começa a entender que isso são grandes eventos? Que nós temos 4 grandes clubes nesse estado, dezenas de clubes de médio porte que também poderiam utilizar o estádio, e desses 4 grandes clubes, 2 não têm estádio, inclusive um do que eu torço. Como que a gente consegue entender que o Maracanã deva ser sim a casa dos grandes eventos do Rio de Janeiro e também dos clubes? Não dá para pensar o Maracanã sem pensar no Flamengo, sem pensar no Fluminense, sem pensar no Vasco, sem pensar no Botafogo ou em qualquer clube desse estado. Não faz sentido você tirar quem providencia o show do seu palco. Então isso tem que ser feito em parceria, isso tem que ser pensado, e essa ideia da geral fica com uma sugestão aqui: a implementação de uma área social menos custosa e que tenha ingressos muito mais baratos e acessíveis. Nós precisamos pensar, presidente, no Maracanã como um ambiente democrático e popular, como sempre foi e deve ser, que deve servir à população e aos clubes, e a qualquer outro evento que precise estar lá, um show. Tivemos shows tão emblemáticos no Maracanã, Paul McCartney na década de 80, se não me engano, em 90, vários outros shows, Sandy Júnior, que vai voltar a fazer turnê oficial. Pensar no Maracanã como um complexo, Maracanãzinho. Eu, particularmente, na minha infância, que não é há tanto tempo atrás assim, fui em Disney on Ice, fui em jogo de vôlei no Maracanãzinho. Nós temos ali o complexo aquático também. Nós temos todo um histórico na região, cultural, esportivo. Isso precisa ser defendido, valorizado e melhorado. Até porque, presidente, a gente precisa garantir que sempre aos domingos as famílias ou qualquer pessoa que queira ir ao Maracanã torcer para o time que é fã possa ter paz, alegria e conforto. Muito obrigado.